Estamos de volta no programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito da lei de Deus. Vimos no primeiro bloco que em Daniel 7 você tem 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esses animais, assim como na profecia, animal simboliza um rei ou reino. Eles representam, respectivamente, os 4 impérios que dominaram o mundo por vários séculos: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Mas quando chegamos em Roma, Roma não vai perder o seu poderio para um outro império. Roma vai ser minado nas suas bases por 10 tribos bárbaras que, a partir do ano 352, começaram a invadir a Itália. Quem eram essas tribos bárbaras? Érulos, vândalos, ostrogodos, suevos, burgundos, saxões. Essas 10 tribos invadiram a Itália e provocaram a queda do Império Romano. Só que a profecia diz que no meio desses 10 chifres, do 4º animal, que representavam essas 10 tribos, surgiria um chifre pequeno. E ele, quando surgisse, arrancaria 3 dos 10 chifres. Quem é esse chifre pequeno na história? Nós identificamos esse chifre pequeno como sendo o papado. E o papado, para se estabelecer, ele vai arrancar 3 chifres, que justamente eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Expulsas essas 3 tribos do território italiano, o papado podia se estabelecer, porque das outras 7 tribos, todas aceitavam a supremacia do bispo de Roma, mas essas 3 não. Por isso que o papado teve que expulsá-las. E quando sai de cena a figura do imperador romano, qual é a figura que vai aparecer? A figura do bispo de Roma. Tanto é que o bispo de Roma, hoje chamado de Papa, ele tem um dos títulos que é o mais comum, Sumo Pontífice. E o que é o Sumo Pontífice? Esse título hoje usado pelo Papa era o título do imperador de Roma. Porque a expressão Sumo Pontífice é uma expressão latina e quer dizer o máximo construtor de pontes. Ou seja, o imperador era aquele que ligava Roma ao mundo. Era ele que construía as pontes. Daí veio o ditado que todos os caminhos levam a Roma. Então, o papado é o chifre pequeno da profecia. Agora, no verso 25, nós lemos de que esse chifre pequeno, ele tentaria mudar os tempos e a lei. Como que os tempos foram mudados? Como que a lei de Deus foi mudada? Ao olharmos hoje para a lei de Deus, você percebe que o papado fez um ataque a essa lei. E quando você pega a Bíblia e faz uma comparação com o catecismo romano, você vai descobrir 3 tentativas de se mudar na lei de Deus. Primeira tentativa, vamos abrir a lei de Deus aqui, os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Olha aqui na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Aqui você tem os 10 mandamentos na íntegra, como foram escritos por Deus nas 2 tábuas de pedra entregues a Moisés no Monte Sinai. Então aqui está Êxodo, o 2º livro da Bíblia, capítulo 20. Quem achou a página aí, ajude. 54. Êxodo capítulo 20, na página 54. Olha o que diz então o verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí então no verso 3 começam os mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando você compara esse mandamento com o catecismo romano, ele está igual. Vamos para o 2º mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que acontece com esse mandamento no catecismo? Ele desaparece. Ele não está aí. No catecismo não existe o mandamento proibindo adorar a imagem de escultura. Então o 2º mandamento ele foi tirado. É uma tentativa de tirar, de mexer na lei de Deus.
Então, já que tiraram o segundo, o terceiro mandamento da lei passa a ser o segundo do catecismo. E o terceiro mandamento da lei diz assim, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Esse mandamento aparece no catecismo. Verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse foi mudado no catecismo. E no catecismo vai aparecer guardar domingos e festas. E aí permanecem todos iguais, só que a lei de Deus acabou ficando no catecismo com 9, porque se tirou o segundo. O que fizeram então? Pegaram o 10º e dividiram em 2, para voltar a ter 10. Então, quais foram as 3 mudanças que o chifre pequeno, o papado, fez na lei de Deus? Exclusão do segundo mandamento, que proibia adorar a imagem de escultura, mudança do dia de guarda, trocando o sábado pelo domingo, e divisão do 10º mandamento em 2. Foi assim que o chifre pequeno atacou a lei de Deus. E isso estava profetizado 600 anos antes de Cristo, quando Daniel escreveu o seu livro. E só veio acontecer nos primeiros séculos da era cristã, cerca de 9 séculos depois de profetizado. Mário? Pastor, aqui o versículo 8 diz, lembra-te do dia de sábado. Naquela altura já havia sábado definido como sábado ou era o dia do descanso? Era o sábado, o 7º dia da semana. Nós estamos aí no Sinai, certo? Quando Deus transcreveu a lei. Exato. Só que a lei, como eu disse, não surgiu no Sinai, ela sempre existiu. E o sábado foi dado no Jardim do Éden. Se você lembrar de Gênesis 2, verso 1 a 3, lá diz assim, havendo Deus terminado sua obra no dia 7º, descansou de sua obra nesse dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sábado foi dado para Adão e Eva. Ele foi, quando a lei foi escrita, lá estava o sábado. Então ele sempre fez parte da lei de Deus. E o sábado é o 7º dia. Certo? Okay. A contagem dos dias de semana começa a partir do domingo. Do primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. A Bíblia não usa a palavra domingo, né? Ela usa primeiro dia da semana, segundo dia, até o 7º dia. Mas nós sabemos que o primeiro dia da semana, no calendário romano, ficou o domingo. O Sunday, né? Sim. O Dies Domini, também chamado pelos romanos. Então você tem o primeiro dia da semana é o domingo, por isso segunda, não sei como é o calendário em Angola, é como o nosso no Brasil. Domingo, segunda, porque já houve o primeiro, que é o domingo. Sexta, que a Bíblia chama de dia da preparação, e sábado, que é o dia de descanso. Ok. Porque isso de facto faz confusão, porque há quem diga que sábado vem de Shabá, né? Que é dia de descanso, segundo determinadas interpretações. E daí que vem este litígio do sábado e não sábado. Ok. Pois. A palavra sábado, da língua grega, sábat, significa o 7º dia da semana. Agora, para o judeu, um Shabá é tudo aquilo que é descanso. Ele considera o 7º dia da semana um dia de descanso, considera uma festa religiosa um dia de descanso, e é por isso que na Bíblia você tem sábado semanal e sábado cerimonial. Os judeus tinham 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, e em cada uma destas festas era também um feriado, um Shabat. Só que o judeu nunca confundia o Shabat das festas com o Sábado, que é o 7º dia de cada semana. E até hoje eles observam isso, milênios depois. Então não há essa confusão para o judeu, ok? Então, reprisando, quais foram as 3 mudanças que o chifre pequeno fez? Exclusão do segundo mandamento, divisão do 10º em 2 e mudança do sábado para o domingo. Você entende por que o diabo odeia a lei de Deus? Porque é a base do seu governo.
a norma do seu juízo. Agora, se eu tiro a lei de Deus, o que acontece com o juízo? Se eu tiro e altero a lei de Deus, o que acontece com o seu governo? E agora eu pergunto, por que que o diabo trabalhou principalmente no segundo e no quarto mandamento? O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Por quê? Porque é um mandamento que leva a pessoa a adorar somente a Deus. Mas como chifre pequeno, o papado quer assumir o lugar de Deus na terra, ele quer ele ser adorado. E você conhece a história na Idade Média, quando os papas se consideravam deuses e queriam a adoração dos homens, e eram tratados como deuses. E por que o chifre pequeno atacou o quarto mandamento? O sábado. Porque é o único mandamento da lei de Deus que ensina que Deus é o Criador. O mandamento diz claramente, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus, céus, a terra, mar e tudo que neles há. Então, o quarto mandamento da lei de Deus é o único mandamento da lei que mostra que Deus é o Criador e nós somos a criatura. Ele coloca-nos na relação devida com o nosso Criador. E o diabo odiando, querendo estar no lugar do Criador, querendo ser adorado como ele sempre quis, ele então mudou o sábado para o domingo. Mas para a nossa discussão de hoje, o que importa é você perceber a importância que a palavra de Deus está dando à lei e o ódio que o diabo tem contra essa lei, a tal ponto de atacá-la. E na semana que vem, nós vamos entrar em mais detalhes a respeito desse ataque à lei de Deus. Sabe por quê? Porque o Mário começou a mencionar uma coisa interessante. Houve um momento que houve uma encruzilhada na interpretação bíblica. E hoje você tem, quem sabe, 90% ou mais das religiões adorando a Deus no primeiro dia da semana e ignorando completamente o quarto mandamento. Essa é a discussão de semana que vem. Então, por que é que nós vamos passar a adorar a Deus no domingo ou fazer desse um dia de descanso se nós não temos um único verso na Bíblia que nos dá tal orientação? E se o mandamento é tão claro, por que nós não devemos voltar ao cristianismo bíblico, apostólico e ao exemplo de Cristo e do Antigo Testamento na observância do sábado? Mas esse é o tema da semana que vem. Antes de concluir, vamos dar a palavra aqui à doutora Filomena, nossa historiadora. Pastor, eu com relação aos ataques à lei de Deus, eu vou buscar algo que atualmente está em voga, que é a teoria dos Illuminati. Creio que já deve ter ouvido falar. Alguma coisa? Onde eles dizem que se Deus é alfa e ômega, não é? O 0 e 10 ou 1 e 10, o Deus deles é depois do 10, que é o 11. Que dali vem toda aquela teoria do ataque da World Trade Center e tudo mais que vem ali, e que o seu Deus, o Deus adorados por esse clube, podemos assim chamar, é Satanás. E penso que isso tudo está ligado ao ataque à lei de Deus. E é a nova forma, porque toda a explicação que o pastor deu aqui é a forma antiga. Tudo que vem da Bíblia até aqui. Atualmente nós estamos numa